Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Essa passagem, Gênesis 6:4, é uma das mais enigmáticas e perturbadoras de todos os textos sagrados. Ela não fala em metáforas, ela afirma: existiram gigantes, os Nefilim. Mas quem eram eles? Produtos de uma união profana entre seres celestiais e mortais? Uma raça perdida que governou a Terra antes de um grande cataclisma? Por milênios, essa questão foi um debate teológico, mas hoje a pergunta evoluiu. Em uma era de mapeamento genético e tecnologias avançadas, a busca se tornou biológica. A questão que a arqueologia convencional se recusa a fazer é: e se encontrássemos ossos? E se desses ossos pudéssemos extrair o código da vida? Estaríamos diante da prova definitiva, o DNA dos Nefilim? Este é o campo da arqueologia proibida, um território onde a ciência oficial não ousa entrar, temendo que as respostas possam destruir os pilares da nossa história. A busca pelo DNA dos gigantes da Bíblia não é apenas sobre validar um texto antigo, é sobre questionar a própria natureza da humanidade e a possibilidade de que nosso passado seja muito mais estranho e grandioso do que jamais imaginamos. O que a ciência oficial diz sobre um dos maiores mistérios bíblicos é apenas o ponto de partida de uma jornada muito mais profunda. Para a vasta maioria dos historiadores, teólogos e arqueólogos, a resposta é simples e decepcionante. Os Nefilim são um mito. O consenso acadêmico trata a passagem do Gênesis como uma alegoria, um eco de antigas mitologias do Oriente Próximo, onde deuses e heróis se misturavam com mortais. Nessa visão, os gigantes não eram seres de 3 metros de altura, mas sim figuras simbólicas, reis tiranos, guerreiros poderosos ou simplesmente a personificação da arrogância e corrupção humana que precedeu o grande dilúvio. A palavra hebraica Nefilim em si é fonte de debate, podendo significar os caídos, aqueles que caem sobre os outros, ou na tradução grega da Septuaginta, gigantes. Essa ambiguidade linguística, segundo os estudiosos, reforça o caráter mitológico da narrativa, permitindo múltiplas interpretações que não requerem uma explicação biológica. Qualquer alegação sobre a descoberta de esqueletos gigantes é rapidamente descartada como um de 3 cenários: um embuste deliberado, como o famoso gigante de Cardiff no século XIX, a identificação incorreta de ossos de animais pré-históricos, como mastodontes, ou no máximo os restos de um ser humano com gigantismo, uma condição médica rara, mas bem documentada. Para a ciência, o caso está encerrado. Não há evidência física, portanto não há mistério. Mas essa conclusão ordenada e limpa deixa de fora um universo de textos, artefatos e relatos que simplesmente não se encaixam. O que acontece quando olhamos para as evidências que foram deliberadamente deixadas de lado? Quando saímos dos limites seguros da academia, as evidências, ou o que se alega ser evidência, começam a surgir de todos os cantos do mundo. A primeira camada é textual. Além da Bíblia, textos apócrifos como o Livro de Enoque, que foi reverenciado por muitas comunidades cristãs e judaicas primitivas, descrevem a história dos Nefilins em detalhes aterrorizantes. Enoque fala dos vigilantes, anjos caídos que desceram à terra, ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade e se uniram a mulheres mortais, gerando uma raça de gigantes de força e apetite monstruosos que corromperam e quase destruíram o mundo. Depois temos as evidências físicas, as mais controversas. Pense nos crânios alongados de Paracas, no Peru. A explicação oficial é que se trata de deformação craniana artificial, uma prática cultural. No entanto, pesquisadores da arqueologia proibida apontam para anomalias que, segundo eles, a simples deformação não explica. Volume craniano até 25% maior que de um humano normal, forames parietais ausentes e uma estrutura óssea diferente. Seriam estes os remanescentes de uma linhagem não humana, talvez a linhagem dos Nefilim? E há, claro, o fluxo interminável de fotografias e relatos do início do século XX, antes da era da manipulação digital, mostrando esqueletos de proporções inacreditáveis, sendo desenterrados em todo o mundo, da América à Europa e ao Oriente Médio. Se você também acredita que a história que nos contam não é a história completa, já deixa o seu like e se inscreve no canal para desvendarmos mais mistérios como este. Embora muitos desses relatos sejam difíceis de verificar, sua consistência global é impressionante,
pintando um quadro de um passado oculto. Essas peças desconexas do quebra-cabeça levaram à formulação de teorias audaciosas que buscam não apenas explicar quem eram os Nephilim, mas por que sua existência teria sido sistematicamente apagada da nossa história. As teorias alternativas não veem os Nephilim como mito, mas como um evento biológico real com consequências catastróficas. A principal delas postula que os filhos de Deus eram de fato anjos caídos, seres de uma dimensão ou realidade diferente, que intervieram diretamente no genoma humano. A prole desta união, os Nephilim, seriam híbridos literais, possuindo uma constituição genética que os tornava mais altos, mais fortes e, talvez, mais inteligentes que os humanos. O objetivo dessa intervenção é debatido. Foi um ato de rebelião contra o Criador? Uma tentativa de corromper a linhagem humana da qual viria o Messias? Ou algo ainda mais estranho, parte de uma guerra celestial travada em nosso próprio planeta? Dentro desta teoria, a busca pelo Nephilim DNA torna-se a busca pela prova definitiva dessa hibridização. Pesquisadores independentes, operando à margem da ciência convencional, têm focado em artefatos como os crânios de Paracas. Alguns afirmam ter financiado testes de DNA que revelaram sequências genéticas nunca antes vistas, com mutações no DNA mitocondrial que não correspondem a nenhum ser humano conhecido. Aqui, a teoria da arqueologia proibida entra com força total. Alega-se que instituições científicas de renome mundial, como o Instituto Smithsonian, teriam participado de um encobrimento massivo, confiscando e escondendo sistematicamente esqueletos de gigantes encontrados nos Estados Unidos, para proteger a teoria da evolução de Darwin e a narrativa de um desenvolvimento humano linear e simples. A ideia é que a prova de uma raça de gigantes híbridos destruiria não apenas a história, mas também a biologia e a religião como as conhecemos. São alegações de uma audácia incrível, que pintam um quadro de conspiração e conhecimento proibido. Mas ao remover a paixão e o mistério, o que a análise fria e crítica nos diz sobre essas possibilidades? Uma análise crítica nos obriga a separar fatos de especulação. O ponto fraco das teorias alternativas é a falta de evidências publicadas e revisadas por pares. Os supostos resultados de DNA dos crânios de Paracas, que circulam na internet, nunca foram apresentados em um jornal científico crível. Críticos apontam que amostras de DNA antigo são extremamente fáceis de contaminar e que mutações desconhecidas podem ser simplesmente erros de sequenciamento ou marcadores genéticos raros, mas ainda humanos. Da mesma forma, as acusações de um encobrimento pelo Smithsonian carecem de provas documentais concretas, baseando-se em grande parte em relatos anedóticos e artigos de jornais antigos de veracidade questionável. No entanto, os pontos a favor não podem ser ignorados. A universalidade do mito do gigante é um fenômeno cultural poderoso. De Hércules e os titãs gregos aos fomorianos da Irlanda, quase toda a cultura antiga tem histórias de uma raça de gigantes poderosos que existiu em um passado remoto. Seriam todas essas histórias meras invenções independentes ou o eco de uma memória coletiva real? O estado atual do conhecimento é um impasse frustrante. Oficialmente não há Nephilim, não há DNA de anjos caídos, e os gigantes da Bíblia pertencem ao domínio da fé e do mito. Mas, extraoficialmente, as perguntas persistem. As anomalias em crânios antigos e os persistentes relatos de ossadas gigantes continuam a alimentar a chama da arqueologia proibida. A verdade é que a ciência ainda não provou a inexistência dos Nephilim. Ela simplesmente parou de procurar. A busca pelo Nephilim DNA talvez seja menos a busca de encontrar um gene alienígena e mais sobre o nosso desejo de provar que a humanidade é mais do que apenas o resultado de um processo evolutivo aleatório. O que você acha? Os Nephilim eram uma realidade biológica ou apenas um dos mais poderosos mitos da humanidade? Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça de ativar o sino para não perder nossa próxima investigação sobre os mistérios que a história esqueceu.